Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto dos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Carlos Rosa, Fala, Serginho. Nosso palmeirense. Tá feliz? Pô, cara, tô feliz e hoje a entrevista vai ser séria, porque você falou que não era pra vir com camiseta de rock. Cheguei aqui, tinha Gatorade. Falei, pô, o negócio tá... Cara, nós somos promovidos, João. É que hoje o estúdio está mais florido. Que bom. Entendeu? O estúdio hoje ele está bacana, né? A entrevista de responsabilidade, da maior seriedade, Assunto complexidade Que possível. Então, exige muita responsa de nós. Vamos pra cima. Não é? Ô, Tribuneiros de plantão, tribuneiras de plantão, entre nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, Deezer. Seja mais um tribuneiro, seja mais uma tribuneira. Ative lá o sininho no YouTube. Faça parte dessa grande família. Estamos aqui há um ano, quase um ano e meio, tribuneiros. Quase um ano e meio, com muitos convidados, com muitas celebridades, com pessoas maravilhosas, cada um contando a sua vida. E isso é legal, Carlos, porque cada um... A pessoa vem para cá, entendeu? E ela vem com uma vontade de falar, e nós adoramos saber da vida dos outros. Você né? sabe, hoje é uma tribuneira... Pô, eu recebo notificação no celular. Quer dizer, tá escrita na página, tá acompanhando a gente. Só alegria, cara. Isso é muito legal. Só alegria. Isso é muito bacana. Tribuneiros e tribuneiras, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto, como eu disse anteriormente, de extrema seriedade, de interesse de toda a sociedade. Nós não estamos falando só de Campos do Jordão, não. Nós estamos falando do Brasil inteiro. Do mundo, né? Né? Nós tivemos, assim, e eu fiz questão, durante todo esse tempo, Carlos, João, tribuneiros, de estudar um pouco o assunto que nós vamos tratar aqui, né? O que vai nos exigir bastante. Hoje nós estamos aqui com as advogadas. Elas estão elegantes, elas estão maravilhosas, elas estão belíssimas, mas, cara, se você cair nas garras, né, não seja réu. Não seja réu disso, porque vocês estão ferrados, meu. O caboclo, ó, elas só têm esse jeitinho assim, mas são feras demais, né, nas áreas em que atuam. Hoje nós estamos falando da doutora Michele Casassa, acertei? Acertou. E doutora Elisângela Cavalcante, mais conhecida como Doutora Elis. Doutora Elis. Né? Ela fez questão de falar, olha, me chame de doutora Elis. Nós vamos parar com toda essa formalidade aqui e vamos falar Elis, Michele, Carlos, né? Vamos tentar desenvolver um papo bem bacana para que você que está do outro lado da telinha, para que você que esteja agora descendo a serra, indo para São Paulo, ouvindo pelo Spotify, consiga realmente aqui entender toda essa mensagem e o porquê que hoje nós convidamos essas mulheres, né, para que estivesse aqui nos estúdios do TribunaCast, e aí você vai ter uma maior percepção, acredito, Carlos, vai ter uma maior percepção de vida, né? Acho que vai ter um entendimento melhor, porque realmente, como eu disse, elas são feras nas áreas em que atuam. Doutora Michele Casassa. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz de estar aqui. Muito lisonjeada pelo convite. Obrigada a todos vocês. Que bom. Nós que prazer pra nós. agradecemos, a honra é nossa. Doutora Elis. Boa né? noite, Sérgio. Tudo bem, doutora Elis? Boa noite, Carlos. Vou Boa fazer noite. a mesma pergunta. Feliz de estar aqui. Felicíssima, me sinto muito honrada com o convite. Nós agradecemos. Doutora Michele também, muito obrigada. Nós fizemos esse convite, tribuneiros e tribuneiras, e prontamente tivemos o ok dessas mulheres, dessas profissionais, né? Profissionais da justiça. Então, elas fazem justiça. Mas antes de tratarmos do assunto em questão, né, vamos saber um pouquinho mais das nossas queridas advogadas aqui. Doutora Michele, você tem um escritório, é isso, em São Paulo? Eu tenho um escritório em São Paulo há 23 anos. E depois da pandemia, eu vim para Campos do Jordão. Vim na pandemia, perdão. E depois da pandemia, eu continuei aqui e abri um braço aqui, que é uma filial, né? Mas eu tenho a sede, que é em São Paulo,
em que a gente atua em todas as áreas, né? Empresarial, contratual, área médica, trabalhista, e a minha área especificamente acabou emaranhando para a questão familiar, né? Onde é muito mais complexa, exige muito psicológico, muito mais, uma tratativa muito mais delicada. Eu acabei ficando também, agregando ao meu conhecimento, também essa área. Eu já ia pegar o gancho. O escritor, seu escritório lá atua em que frente lá? Quais são as áreas, né, de atuação do escritório? Área médica, né? Tanto para médicos quanto para quem precise judicializar a medicina, né? Na área contratual, empresarial, na qual eu sou especializada, tenho MBA, tributária. Nós temos todas as áreas, na verdade, menos na criminal, no seguinte sentido, de crimes hediondos, menos o feminicídio, não trabalhamos, né? Não temos essa especialidade. Só no feminicídio, na questão da mulher. E doutora Elis? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da doutora Elis. Eu advogo há 14 anos, eu tenho especialização com MBA em Direito Imobiliário, tenho especialização em Direito Contratual e eu atuo nessa frente, né? Direito Imobiliário, Contratual, também atuo na área da família. E vocês estão juntas, é isso? No escritório aqui em Campos do Jordão? Sim. Aqui em Campos. Isso, Tem um escritório então, aqui. Olha só. temos. Você vê, cara, que o negócio aqui é... Quando veio o doutor Celso Amadeu, nós ganhamos uma consulta médica, hoje nós vamos ganhar uma consulta jurídica. Hoje aqui é consulta... Cara, tamo bonito. Não, e na você vê fita. a responsa, você vê a especialização Não, dessas mulheres, Sim, né, sim. meu? Que bacana. que Bom eleva saber. o nível do nosso... Quanto tempo mesmo de escritório? 23 anos. 23 anos em São 24, Paulo? É. E aonde fica lá? Fica no Jardim Avelino, fica perto da Moca. Zona Leste. Nós somos aqui, tribuneiros, na verdade, né, menos o Carlos Rosa. Não, O Carlos como? Rosa já é mais bacana. Entendeu? Não, eu sou do Campo Cipo. Mas tá ali. Ali, vizinho, pertinho da Leitão. Moca. A gente vai correr ali no Na parque Moca, da ali. Convenção. Ali, minha mãe mora ali. E nós, então, eu sou da ZL, cara. Você Entendeu? sim é da ZL extrema. Aqui é quebrada, irmão. Aqui é quebrada, entendeu? Você é da onde lá de São Da Paulo? Penha. Da Penha, É da isso Penha. Tamo ali, ó. Tudo pertinho. E Se bem que você- agora eu sou da Bernécia, tá? Você desculpa. Hoje nós, na Isso verdade... do Brigadeiro Jordão. Eu moro Na aqui, ver- eu moro aqui. Na verdade, todos nós hoje somos de Campos do Jordão, né? Tratado, então, as áreas de atuação, nós vamos aqui no que realmente queremos e que é de suma relevância, né? É muito sério, viu, Carlos? Muito sério. Tenho certeza que você que está aí agora, entendeu, vai ter uma maior consciência, né, a partir desta conversa, desse bate-papo aqui bacana que nós vamos ter com as nossas advogadas aqui. Vamos tratar aqui de uma questão muito importante, de uma questão que ela não pode cair numa banalidade, como se isso fosse normal. Então, vamos hoje tratar desse assunto que engloba várias situações aqui. Nós vamos falar aqui de feminicídios, né? Nós vamos falar do que é realmente, do que consiste realmente a violência contra a mulher, né? Vamos falar de números, de estatísticas, agradecer algumas autoridades, com certeza aqui. Eu sei que vocês têm nomes aí para agradecer, pessoas que são parceiros de vocês nessa empreitada, nessa luta, né? E nós não estamos tratando aqui só de Campos do Jordão, entenda. Nós estamos tratando do Brasil, do país, do que ocorre no país. Então eu fiz aqui meio que uma colinha para as senhoras aqui, para que a gente possa estar desenvolvendo da melhor forma possível. Nós temos aqui, nos últimos tempos, e a tecnologia, as redes sociais, elas fomentaram bastante, né? Com casos de famosos, né? Ana Hickman, Samara Filippo, é isso? As atrizes, né? Apresentadoras, que resolveram expor. E as anônimas também. Né? Exato. Expor o que elas sentem, né? E denunciar isso. E aí, nessa questão que a Elis disse agora,
não só por serem famosas, nós temos aí anônimos, né? Pessoas que, às vezes, por muito medo, não denunciam. Então, é obviamente que com essas famosas, cria-se mais corpo, Vem à tona, né? né? Vem à tona. Então, se torna, eu não digo nem mais nem menos relevante, mas essa publicidade que se dá, né? Quando você vê aí uma Ana Hickman se expondo, né? A Samara Filippo, a atriz, entre outras tantas aí que estão aí nas mídias, expondo seus problemas, denunciando, é obviamente que isso acende um alerta que, na verdade, deveria essa luzinha ter acesa lá atrás, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Quais os tipos de violência, né, contra a mulher? Olha, todo mundo vai, primeiramente, se focar na violência física, né? Mas antes da física, existe a psicológica, a sexual, a patrimonial, né? Aquela que te envolve de tal forma que quando você toma o tapa, você já está quebrada. Você já está envolvida nessa relação, nesse círculo vicioso de violência, em que você perdeu sua autoestima, você foi afastada dos seus familiares, você teve um algoz até então que, aquele momento, um tapa é perdoável, porque ela já se sente tão mal, tão ruim, tão depreciada, porque pelas falas, pelo envolvimento emocional, porque existe a violência emocional também, né? Então, ela acha que aquele homem é a única saída para a vida dela. Então, esse tipo de violência, ele ocorre em tamanha escala. Algumas em umas escalas e outras em outras. Por exemplo, tem um que começa com a violência física, mas tem uns que começam levemente, depreciando, falando agora não é hora de falar, essa roupa não. Isso não pode. Você não vai falar isso. Hoje não. Hoje você não vai sair. Você não vai trabalhar nesse emprego. E assim, sucessivamente, você vai tornando essa violência cada vez maior. Em que, quando chega a mídia, como você estava falando de casos midiáticos, chega com a violência física. No entanto, teve todo um passado de violência que desestruturou a pessoa de tal forma que ela não tem condição nem de procurar ajuda. Muitas vezes, nem de procurar ajuda. E aí nós estamos aí, no caso da Ana Hickman. Para ela se expor dessa forma, uma mulher linda, riquíssima, poderosa, apresentadora, que transformou sua carreira de modelo em outra carreira, né? Porque acabou o tempo dela. Para ela chegar no casamento que ela teve com 17 anos de idade, se não isso, quase isso, chegar agora e se expor dessa forma, o que ela faz? Ela estimula todas as outras que não são tão lindas assim, não são tão ricas assim, não tão poderosas assim, porém sofrem do mesmo problema. Então ela pensa, se ela, linda assim, poderosa assim, sofre isso, eu não sou menor que ela. Ela também. Pelo contrário, é verdade, é um É incentivo. um incentivo. Então ela se sente como amparada, igualada. Aí ela começa a procurar as autoridades. Então, aí a gente tem uma impressão que aumentou o número de medidas protetivas, quando, na verdade, foi também muito o encorajamento de todas essas mulheres fortes, mulheres corajosas, que chegaram e falaram, meu casamento não é perfeito. Eu sofro isso. E é horrível, porque você quer ter uma vida plena, você quer ter uma vida perfeita, que é isso que se vende. Só que quando você chega e fala, não é, minha vida não é isso. Eu sofro bullying do meu próprio marido. Ele diz que eu sou feia, ele diz que ninguém vai me querer além dele. Ele diz que minha família não me ama, que ninguém me ama, só ele. Então você fica ali vidrada naquele algoz o tempo todo, para sempre. Se você não sair do círculo vicioso. E você vai tolerando cada vez mais essa forma de violência, que acaba no feminicídio.
muitas vezes. Por quê? A gente pensa em feminicídio, pensa numa arma atirando, não é verdade? Não, mas pode ser um empurrão. Bate a cabeça no chão, morre. No banheiro, você tem 1000 formas de você disso acontecer, intencional ou não. Não importa, a crueldade é igual, né? Mas o fator decisivo é o que ele faz diariamente com ela. É tirar a força para a gente voltar lá atrás, no como era antigamente. O calar-se. Porque ela não vai falar, ela não vai se expor, falar que apanha, falar que é isso, falar que ela é humilhada pelo seu marido, ou pelo seu companheiro, ou pelo seu namorado. Quantas pessoas eu não ouvi, eu acho que aqui por ser uma cidade pequena, você ouve com mais propriedade as pessoas, as mulheres. Então, a maioria eu conheci aqui são vítimas de violência. Aqui em Campos do Jordão tem... Infelizmente. Sabe que eu tenho uma dúvida? Queria aproveitar que as doutoras pontuassem. Eu aprendi estudando o material para vir hoje conversar com elas. O feminicídio ele tem uma característica jurídica, criminal. O feminicídio ele é considerado feminicídio quando a pessoa é morta por ser mulher. Então, existe um contexto que explica isso. Por exemplo, para o nosso tribuneiro entender. Um ladrão de banco entra e a gerente é mulher, ele mata ela, não é feminicídio, porque ela está no lugar de gerente de banco. Né? Então, queria que vocês pontuassem isso exatamente para o nosso tribuneiro ter esse entendimento. E eu gostaria que... Coisa que eu aprendi hoje, Lenda. E eu gostaria de pegar o gancho já do Carlos, como eu disse a vocês, tribuneiros e tribuneiras, da nossa colinha aqui, né? E é preciso... Né, porque exigiu Os e caras acham exige que é muito fácil, né, estudo, Serginho, a gente, muito né? estudo para que a gente pudesse estar aqui, muita responsa com elas aqui, né? Então eu vou aproveitar nessa questão do feminicídio, vou fazer uma breve leitura aqui. Vou colocar meu óculos, porque vocês pensam que eu não enxergo, e eu não enxergo mesmo. Vamos lá. Feminicídios. O Brasil registrou 1.463 casos de feminicídios em 2023. 1.463. É que eu tinha visto no primeiro semestre, né, de 2022. Então acho tá. que foi 1.400 no primeiro semestre. Só no primeiro. O que equivale a 4 mortes, veja bem, tribuneiros, 4 mortes de mulheres por dia no país. Aumento de 1,6% em relação a 2022. Os números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É bom a gente aqui destacar a fonte. Ainda no ano passado, o número de feminicídios bateu o recorde no estado de São Paulo. Foram, só no estado de São Paulo, 221 mulheres assassinadas, o maior número desde o início da série histórica em 2018. Então, respondam, por favor, a pergunta do Carlos Rosa a respeito dessas questões de feminicídio. O que acontece? O feminicídio passou a ser crime hediondo, né? Que são os crimes que são os mais catalogados como os piores dentro do Código. Graças a Deus que isso aconteceu. Ele está ligado à mulher, né? Você mata porque ela é mulher. E, geralmente, quem o faz é o seu companheiro, o seu cônjuge, o seu namorado, o seu affair, né? Ele faz isso por N motivos, que também não nos interessa, porque se a gente justificar qualquer tipo de crime, é injustificável. Sim, todo crime. Né? Mas que tem a ver com o matrimônio em si, que tem a ver com aquela relação afetiva. Isso, entendi. Né? Então, por quê? Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai entender que a mulher era uma propriedade do homem, né? E isso foi por quanto tempo? Por muitos anos. Então, nós estamos engatinhando ainda que passos largos, mas na questão da liberdade em ser mulher, da questão intelectual da mulher, né? Porque até então a gente era subjugada, né? De tal forma que a gente precisava usar o CPF do seu marido. Não sei, pergunte à sua mãe. Verdade. Ela usava o CPF do seu pai, com certeza, né? Para abrir conta em banco, para tudo isso. Então, era como se você não tivesse um número. Você fosse... Não tivesse uma identidade. Não tivesse uma identidade, você ficasse atrás desse homem, né? Você não era considerada plenamente capaz. Você não tinha direito a voto,
né? Então, a gente parece estar falando isso de 1000 anos atrás. Nós estamos falando do século passado, né? Que loucura, hein? Então, quando você vê tudo isso enraizado dentro de um sistema em que vocês foram criados por mulheres também, muitas vezes machistas, Sim. porque elas foram criadas assim. Então, logo, elas não têm um outro modelo para fazê-lo. Ela faz isso. E o que acontece? Ela vai só reproduzindo isso de tal forma que o homem continua sendo criado de forma machista, em que ele impetra isso como ela é minha propriedade, ela vai procurar emprego se eu deixar, ela vai trabalhar se eu permitir. Se ela tiver filho, ela não vai trabalhar. E isso faz o quê? A violência patrimonial. Sem dinheiro, você não tem direito de escolha. Você pode falar o que você quiser para mim. Você não tem a liberdade de escolher. Eu quero estar aqui ou não quero estar. Sem dinheiro, você fica realmente subjugada. Se você tem filho, pior ainda. Então, você vai aceitando uma situação quase que insuportável por você não ter condição de sair daquela relação doentia. E aí, as coisas vão se tornando pior, que chega ao feminicídio. E são situações que não estavam muito distantes da época que a gente vive hoje, né? Exato. Porque o Código Civil de 2002, ele tratava em muitos artigos isso que a doutora acabou de falar, que a mulher ela tida como uma propriedade. Para ela poder ter uma profissão, o marido tinha que autorizar. Isso até 2002. Aí mudou. Era no Código Civil de 16, em 2002, nós tivemos o Código atual. Então, o marido, ele tinha que autorizar a profissão dela. Que loucura. E depois isso era reforçado em outro artigo. Olha, não pode exercer profissão sem que o marido autorize. Ela não podia herdar, porque aí já vem um pouco no direito imobiliário, né? Ela não podia receber uma herança sem que o marido autorizasse ela a receber uma herança. Por quê? Porque o dinheiro ia dar autonomia para ela. É o que a doutora acabou de falar. O dinheiro, ele te dá uma certa liberdade para sair de uma situação que você não quer mais. Então, a ideia era, no caso, o homem enfraquecer ao máximo a mulher em todos os níveis e sentidos. Psicológico, emocional, patrimonial. Isso está tão enraizado que mulheres poderosas, como a Ana Hickman, por exemplo, você consegue presenciar hoje como está sendo difícil para ela. Ela viveu com esse homem. Isso está enraizado. Então, advogados que lidam com isso, como a doutora Michele, é uma missão que eu falo para ela. É hercúleo isso, porque ela tem que pegar uma britadeira e desconstruir o que foi construído desde que a gente entende que o mundo é mundo. Não, isso ainda vai levar muitas gerações. Mas, como ela falou, já estamos a passos largos, né? Porque em um curto período de tempo, devido à tecnologia, à informação que se propaga muito rápido, as notícias, elas caem em diversas consciências. Isso que está mudando, né? A consciência e com profissionais como ela, que se dispõem a pegar uma... Porque não é fácil. Quando a pessoa chega para ela chega destruída. Então, ela tem que ser sensível para entender a cliente dela naquele momento e, ao mesmo tempo, ela tem que tirar uma espada e falar, eu vou te defender. Ela fica nesses dois... Mas eu preciso de você, comigo. Não é fácil. E aí, para ela estar comigo, é muito difícil. Porque ela justifica o seu agressor. Ela justifica, dizendo, ele não é tão violento assim. Aquele dia, ele não queria pôr a mão no meu pescoço para me matar. Ele só estava dando um exemplo. Ele não queria me forçar a fazer sexo. Eu estava dormindo. Ele simplesmente se interessou por mim naquela noite sem a permissão. Sem o consentimento, que é o que nós vamos falar posteriormente do consentimento, né? Ela não é propriedade, ele tem que pedir o consentimento. Isso chama-se outorga, ouxória. A mulher tem que permitir, tem que dar um aval e falar ok, né? Porque imagine só como é tratado realmente. E as pessoas chegam dessa forma, achando que isso não é ainda o máximo da violência. A cultura, né? O conceito... Isso não é violência tão somente. Não, e ela presenciou um caso, e você vê que você tem que conversar tanto e tantas horas até a pessoa começar a chorar e falar,
foi estupro. Até ela Que reconhecer. loucura. E aí você tem que se manter ali, íntegra, inteira, e dizer, foi. Mas você tem a nós. Você não está só. Você pode mudar isso. Ele não tinha esse direito. Muito louco. Você sabe até, só para ilustrar aqui, tem uma frase de um livro do Roberto Chiniachik, grande psicoanalista, né? Sim. Roberto Chiniachik fala, essa mudança já começou de uma maneira, bom, era o que tinha, mas a mulher que saiu de casa para conquistar o mundo e para se modernizar e se independizar, saiu com o exemplo do pai, não da mãe. Então, ela também carrega esse fardo masculino, essa cultura masculina. Conquistar um mercado de trabalho, essa primeira mulher, a primeira geração que saiu, Sim. era coisa de homem. Então, Carlos, o exemplo hoje- dela era o pai, não era a mãe. Hoje então, ainda é assim. Não é? Não. É. E eu acredito que a gente vai levar muito tempo para isso mudar. Exatamente. Apesar de que hoje, né, já temos muitas mulheres fazendo isso, mas começou, é como a Michelle disse, pela criação ser machista, às vezes a mulher acaba Sendo ficando também. um pouco, sabe? Ela demora a entender que o que ela está sofrendo é uma violência. Seja uma violência de estupro, violência, uma agressão doméstica, enfim. É uma violência. Vão dizer, não. Você não vai sair assim com essa roupa hoje. Uma Você violência acabou de psicológica. começar a se relacionar com aquela pessoa. Ela te conheceu assim. Ela não te dá o direito de falar dessa forma com você. Você tem condições de negociar tudo isso dentro de uma relação amável, amigável, e não violenta dessa forma. Não porque eu sou homem, mando em você. Simples assim, senão a gente não vai sair. Isso é o quê? Aí depois, quando você chega numa festa e por acaso você está vestida de forma elegante, porém sexy, não dá o direito a ninguém de fazer nada com você. Porque simplesmente é sua escolha. E a escolha do outro não é de encostar a mão. Ele vai ter que ter a sua outorga, ele vai ter que ter a sua autorização. Só que isso é nivelado até pelas mulheres assim. Ela estava vestida assim, por isso aconteceu É aquilo. verdade, existe Como uma... se isso Cansamos justificasse. de ouvir isso. Né? Sempre Mas isso não as justifica. justificativas, né? Das próprias mulheres, Ou as é verdade. tentativas de justificar algo. Eu vou né? dizer o que a minha psicóloga fala. Nada justifica verdade. um ato de violência. É verdade. Nada. Eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais nessa questão, doutora, a respeito da vítima que, cansada de tanta violência, seja em vários aspectos, né, como vocês aí destacaram, né, que a gente tem que desmistificar também, achar que violência contra a mulher é só a violência física, quando na verdade não, isso vem lá atrás, né? Emocional, né? É Bem patrimonial, Bem né? lembrado. Então, Psicológico. Essa daí do essa psicológica, roupa Estelionato, não, né? não é fácil. Estelionato né? sentimental. Estelionato sentimental, né? Eu gostaria de voltar numa questão. Vocês acham que está diminuindo, por exemplo, uma vítima? Vão procurar vocês, né? Porque ela já está extremamente cansada e vocês têm que tirar essa espada, né? Como vocês disseram aqui. E ela está detonada. Então elas procuram vocês lá no escritório para pedir ajuda, né? Esse número de desistência da vítima, né, em denunciar o seu agressor está diminuindo na concepção de vocês? Já tiveram casos em que vocês tratavam, tipo, iam até um certo ponto e a vítima, por medo, acabava desistindo de ir na polícia, de arrumar advogados para que pudessem defendê-la? Isso, no decorrer do tempo, tá? Vou falar no decorrer do tempo. Foi diminuindo. Por quê? Porque a própria lei mudou. Hoje você não desiste mais, vira uma ação incondicionada. Você- Bom frisar isso. Então, não tem a pessoa, quando ela... Ela denunciou você, tem indícios. Então, isso continua pelo Ministério Público, sozinha. Independente de você ir lá e desistir. Vai ser investigado isso. Como Porque um homicídio. Mudou a lei, entendi. Mesmo se ela chegar e falar, olha, eu não quero mais, Não quero mais. denunciar. Não, o isso agre- não é arquivado. Mudou com a lei Maria da Penha. Isso. Só Maria da Penha. Faz sentido.
Porque né? senão a pessoa podia continuar sendo Era o que acontecia. coagida a ir lá e mudar. Isso. Entendi. Pela coação, Faz todo a sentido. pessoa Desistia, forçada, disso. é. Né? Hoje, o que você tem para si são pessoas que vêm dilaceradas, não são ouvidas, são desacreditadas até pela própria família ou distanciadas pelos amigos, por todas as pessoas que fazem vista grossa, como a maioria da sociedade faz, né? Ah, ele é legal. Ah, ele é bom para a gente. Será mesmo? Então, essa pessoa vive com esse estigma de mentira ou de exagero, né? Quando ela chega para nós, ela chega com medo que a gente não vai acreditar no que ela vai falar. Então, você tem que estar preparado também psicologicamente para entender que ela vai ter o tempo dela. Hoje ela vai te procurar, ela pode voltar para esse agressor. Ela vai te procurar de novo, ela pode voltar para esse agressor, porque é o círculo vicioso. Mas aí, ela uma vez, você falando com ela e plantando a sementinha, explicando, encorajando e elucidando o que é a violência de forma geral, o que ela faz? Uma hora ela volta. Uma hora ela volta e fala, chega, eu quero ir até o fim. Até porque as agressões não param, né? Não param, elas E aumentam. A próxima é sempre pior do que a anterior. A próxima fala, o próximo xingamento, o próximo tapa. E pode ser até pior, porque se o agressor sabe, né, que a vítima, no caso, foi procurar ajuda, Sim. né? E desistiu. Como vocês estão dizendo, as agressões podem ser até mais fortes e até culminar mas aí. ele volta Quando como ela príncipe. volta- quando ele ela volta, vem ela- príncipe. é. Ele volta ele vem bacana, ele porque vem aí vamos ela já jantar tomou uma fora. providência. É o que eu digo assim, é no decorrer, como ela falou que ela vem falar com a doutora e volta para casa, ela volta numa esperança de que aquilo cesse. Só que não vai cessar. As agressões dentro da casa dela, vamos supor, né, que ela está sofrendo uma agressão, É isso. vai continuar. A mulher agredida uma vez, ela será sempre agredida? Depende. Por aquela pessoa, né? Por aquele agressor. Se aquele agressor... Porque, veja só, não é só a agredida que precisa de ajuda. O agressor também. Senão, acontece o seguinte, você vai fazer todo o processo, ele vai ser preso, tal, mas ele vai voltar para a sociedade. Ele precisa ser tratado. E Verdade. baseado nesse gancho aí, doutora Michele, o passo a passo, quais são os trâmites? Ele precisa ir para uma psicóloga, tratar terapeuticamente o que o leva a ser assim. Se é um ciúme doentio, se é um trauma da infância, se foi uma criação baseada em violência, ele vai ter que tratar a si mesmo, para não fazer repetidamente isso com outras mulheres. Porque não é só com aquela mulher, ele vai ser assim com todas as outras. E isso é padrão. Faz todo sentido, não Mas saber, aí ele né? não acaba caindo aí numa parte como se ele também fosse uma vítima? Não, porque, na verdade, todos nós somos vítimas da nossa própria criação. Mas o que a gente faz com isso? A gente tem uma consciência, o que pode e o que não pode fazer. Na verdade, a gente tem que saber os nossos próprios limites. Porque aí, coitadinho dele, ele está agredindo. Então eu vou ele falar tá de agredindo mim. Eu apanhei a infância inteira e apanhei de tal forma porque eu era criada por um machista. Ah, você fez isso? Então apanha, faz isso. E nem por isso saiu batendo nas pessoas. Mas eu me cuido. Sim, mas eu digo na questão do agressor, essa questão Então, de mas- estudar o agressor. O cara agiu, o cara agrediu a mulher. Não, mas isso não exime a responsabilidade dele, a culpa dele. Né? Não, se ele, qualquer se ele justificativa. isso que eu tô É, o querendo que a chegar doutora nessa. tá E tem querendo que fazer te o quê? dizer, Claro, Se se tratar. o que ela está querendo te dizer é que civilmente ou criminalmente ele vai responder. Mas que o ideal seria que ele se tratasse também, porque você concorda que a pessoa precisa de um tratamento, né? E da cana, isso? Dá. Quanto tempo aí de... Depende do crime. Depende do crime. Mas ele vai preso. Eu tive caso aqui, ele volta e tenta matar. Ele piora o crime. Eu tive que sair desesperadamente no domingo, 10 horas da noite. Por quê? Simplesmente ele saiu Aqui na cidade. aqui, não preciso ir longe. Ele saiu, ele ficou 7 meses preso. Eu fui na audiência desesperada, não era advogada, eu falei, excelência,
por que o senhor liberou assim, assado? Ele fez porque não tem o que fazer. Mas ela tem como fazer isso. Ok. Só que não dá para colocar ele preso pro resto da vida. Então, mas aí quais são as medidas de proteção para uma mulher que denuncia o seu agressor? Porque aí nós estamos num ponto aí, né? Da questão aí do medo. Pô, se o cara saiu lá do xadrez, lá da cadeia, Mas só terminando, Sérgio. o cara já ele veio? saiu, ele ficou uma semana fora, ele é usuário de droga, ele bebe, ele consome bebida alcoólica de maneira demasiada. Ele já tem outras comorbidades dentro disso que vai torná-lo mais agressivo. E aí o que ele faz? Ele vai atrás da vítima de novo e quase matou. No meu caso, que é isso que eu vou terminar. Ele foi preso. Quando ele foi preso novamente, imediatamente ali, em flagrante, o que aconteceu? Ele quase quebra a delegacia inteira. Se eles não acreditavam nele, que ele falou, eu não estou fazendo nada. Mas quando chegou na delegacia, ele virou outra pessoa, quase quebrou a própria cela. Então, você tem aí um nível de agressão extremo. Só, ele foi novamente preso, certo? Essa vítima fica contando os dias dele preso, do medo dele sair. Por quê? Porque, claro, você quer saber a proteção da mulher. Porque até quando. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui, que o nosso técnico colocou uma foto aqui, são as associadas lá do escritório, o seu sócio, qual é o nome dele? Lucas Loeste. E aqui são as Minhas advogadas. É um Olha time só, forte aí, hein? Tá faltando aí um pessoalzinho, mas Quantos profissionais são? são 10. 10 profissionais, bacana. São 10. E assim, todas nós fazemos especialização, todas nós estudamos. Qual o nome aqui? Vamos lá, vamos dar um salve aí dos tribuneiros de plantão aqui Olá. para as meninas aqui. Vamos lá. Qual que é o nome aqui Vai, me daqui? ajuda Vamos aí. lá. Andressa, Quem que tá aí? Thalita, Fernanda, Thaís, Ingrid. a Isa, a Tamires. E Doutora Andresa, doutora Fernanda, Fernanda, doutor Lucas. doutor Lucas. Olha aí, tribuneiros, aí estão até se o perdendo. time, hein? São tantos É o time, profissionais ali, né? Um Palmeiras, né? Um Palmeiras. cara, né? não é fácil, São tantos né? Estrutura, profissionais estrutura. aqui que elas se perdem até nos nomes. São muitos nomes, né? E quem que não está na foto aí? Vamos ver se vocês lembram assim de cor. Olha, tem as garotas aí, ó. Tem aqui A as doutora meninas. Elis, que faz parte do A meu doutora time. Elis, né? Olha lá. Ah, isso aí. O doutor Roberto. Muito bacana, Né? muito bacana. Então- Parabéns para vocês. Tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, A Facebook, Larissa, esqueci dela. Facebook, YouTube. Ative lá a chavinha. E vamos lá mais uma vez. Quem, doutora? A Larissa, que faz parte toda da gestão financeira. Legal. Né? Então, assim, para você ter hoje em dia um escritório que te dê um respaldo, você tem que ter um sistema, você tem que ter uma equipe. Toda uma Você tem estrutura, que ter né? uma estrutura forte para você dar não tem um delay para o cliente, né? Você tem que ter uma rapidez de informação. Não existe mais estagiário que vai lá no fórum. Hoje em dia. Pô, isso está parecendo aqueles. Eu assisti próprio aquela série Suits, uma série bacana que eu recomendo, Tribuneiros. Aí é olha lá. meio escritório assim do Suits. Você assistiu, Elis? Suits? Alguns capítulos. Muito bom, Eu você assisti assistiu? 2 vezes Ó, muito inteira. bacana. Eu recomendo, Tribuneiros. É muito maravilhoso essa série. Você sabe que na nossa idade, cara, você tem que ter um bom advogado e um bom médico. Pois é, né, O Exatamente. cara? resto, cara, O resto, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque você liga e você vai saber o que é certo e o que é errado. Acabou. A pessoa Olha lá. vai te atender. Olha lá. Voltamos ao tempo antigo que a gente tinha o médico de família, o Que advogado ia na de casa, família. Né? A gente precisa ter alguém para a gente falar, e agora? Claro, claro. E agora, José, como diz aquela poesia? Você fala, bom, e agora eu tenho um cara que te atende, tem uma mulher que te atende, uma advogada que te atende. Nós somos Prontamente, que é assim, uma característica nossa, inclusive. que a gente chama de escritório boutique. Você vai ter isso full time. É verdade. Você não vai atender até às 6 horas da tarde, às 18 horas. Você vai ter uma pessoa que te atende quando você precisar. Né? E é isso que muda também o perfil do advogado. Ele não vai te dar resposta daqui 3 dias. Ele vai olhar o seu WhatsApp, ele vai olhar o seu e-mail. Constantemente vão ter as notificações, porque ele sabe que você não é mais você é importante. Maravilha. E Entendeu? aproveitando aqui que nós estamos aqui nessa parte
jurídica, né? E aqui é o que? São as meninas, outras meninas? Não, são as mesmas. São as mesmas. É o time. Quero mandar um abraço aqui pro doutor Ivan Franco Batista, nosso querido amigo. Doutor Ivan. Aliás, ele vem sempre aqui nos estúdios aí, nos convida para tomar um café. Eu também. vejo por aí. Doutor Ivan, muito gente boa, Assiste, um cara a gente super falou legal. comigo ali que assiste e tal. Muito Ivanzão. bacana. Mandar um abraço especial aí para os nossos colaboradores, né? Hotel Savoy Excelência, Savoy Leilões, que nem da avó, o DF Estúdio do Douglas Fagundes. Mandar um abraço para o Arnold Strazo, nosso Tutinha. Tutinha. Né? O cara que dá uma comandada aqui, investe nessa bagaça, porque essa bagaça aqui, meus tribuneiros, ela os não é caras barata, que- não. os caras Ela acham que é exige fácil. uma grana. Os caras acham que é tudo Entendeu? fácil. Aqui o negócio... Aí amanhã a gente recebe jogador de basquete. Aí você Não, tem que porque é pegar e fácil. aprender a NBA. Isso aí não é fácil, porque não, meu. é fácil você colocar uma mesa aí, É. um celular e sair falando aí. Mas aqui nós temos aí o Douglas Fagundes, nós temos o Isso aí foi João, uma indireta. o Carlos Rosa, nós temos aí o Thiago Lima. Mandar um abraço especial aí Benilson. pro Benilson Toniolo. Benilson Toniolo tá em outra empreitada. Ê, Benilson. Tá aparecido, Benilson. Benilson tá muito... Esse Benilson tá saindo umas fotos bacanas. Inclusive, teve um livro recente dele aqui, que nós estamos aqui com o livro, daqui a pouco vou ler. vou ver. É muito bacana, tá? Benilson, que agora é um ex-secretário de valorização da cultura de Campos do Jordão, mas ficou muito tempo aí, ficou quase 3 gestões como... E foi muito elogiado aqui pelo Aref, né? Foi muito elogiado. Na entrevista Fez que nós um grande tivemos com o trabalho. Aref A verdade aqui, é foi essa. muito bem elogiado. Então o Benilson merece todo o nosso apoio aí para sua nova empreitada. E Benilson, eu espero que dê certo, tá bom? Espero que dê certo. Vamos voltar aqui então. Sabe, eu posso usar? Sim, claro. Eu acho o seguinte, o pessoal que está assistindo, eu acho que é um tema que todo mundo vai querer saber. Sim. Que foi o tema que veio à mídia, que passou com os nossos 2 ex-jogadores, grandes figuras mundiais, né? Queridíssimos, porque eram pessoas, até onde a gente conhecia, muito legais, né? O Robinho e o Daniel Alves. Acho que é interessante se a gente pudesse falar um pouco a respeito disso. O lance da permissão, né? Até onde você pode ir, até onde eu falei não. Pô, mas até na Espanha, até Não, na Espanha os caras Por pagaram isso a que eu falei, fiança, eu meu. falei no começo que Eu pensei é um que o problema Brasil... mundial, não é só Cara, no Brasil. mas então, eu pensei que o Brasil, eu pensei que a justiça, entendeu? Brasileira, porra, não segurava os caras. Cara, Mas aí eu vi, a Espanha me decepcionou. O brasileiro é assim, ele acha que tudo que é ruim é só aqui, não é? Não é, cara. meu. Por exemplo, um dado que eu estudei, viu, cara? Eu estudei. Você estudou? O país que tem mais feminicídios é a Rússia. Você sabia essa? É cara? mesmo? É, cara. Bacana, hein? É a Rússia. Pô, Não é a gente. Eu poderia falar por quê, mas eu não vou falar. Não, fala Queremos porque saber. Queremos saber. É muita vodka na Entendeu? cabeça. Mas Também, não é? Também, você está no É o caminho frio? perfeito. Também. Porque Frio. leva. Vamos lá. A gente voltando agora para a pandemia. O que aconteceu? Todo mundo foi para dentro de Fechado em casa. casa. O que aconteceu? Aumentou demasiadamente. Foi. Não foi? Foi. O número de divórcio, o número de violência doméstica. o Pô, número os de caras não feminicídio. conseguiam ficar, meu. Os casais não conseguiam ficar juntos por Porque muito eles não tempo, se conheciam meu. mais. Eles chegam às 11 horas da noite loucura, e vai né? sair Você vê- às 6 da manhã. Agora fica 24 horas, 2 anos seguidos, dentro daquele Foi uma contexto. oportunidade de conhecer o... Foi, tô te conhecendo novamente. As pessoas se conheciam, porque... Só que aí são pessoas distintas, diferentes, elas tinham vidas paralelas, né? Até a igreja entrou nisso, a igreja católica entrou e aceitou o divórcio por Validou, violência, é. validou isso Deu aval. com esse novo Papa, porque foi tão grave o que loucura, aconteceu. né? Porque nos informamos dentro de casa e dentro de casa você consegue ter esse convívio mais árduo, mais forte, esses vínculos que estavam desatados, não é verdade? E aí a gente pode voltar para a Rússia. A Rússia é um país frio, onde o alcoolismo tem um grau altíssimo, tá? Então você vai do frio para casa ou para o bar, do bar para casa. Isso é uma bomba atômica para uma família ou para você gerar uma violência. Por quê? Porque você está gerando questões de Extremo. extremas de convívio
com questões que você não tem para onde ir, né? A nevasca, Faz todo tudo isso. sentido. Você fica lá dentro e muitas vezes você não queria estar. Então, você poderia... aí todo mundo vai falar, mas é só se divorciar. Ué, se é tão fácil, por que todo mundo não se divorcia? Não é tão Exatamente. simples. A vida não é tão fácil Não assim. é simples assim. Tem muitas... Quando tem muita Mas, coisa faz sentido, envolvida... E não que isso valide também, Não né? valide a nada. violência. Não, claro, claro. Só que você se desentende, você se enrosca com aquela pessoa, você pega a raiva da rua e com a bebida você foca nela. Ela é a sua vítima. Então, é nela que você joga toda a sua acidez, a sua amargura, o seu descompasso fora de lá. E nesse caso do Carlos Rosa aí, a respeito desses famosos aí, os jogadores. Os jogadores, o Robinho e o Daniel Isso tem a Alves. ver com poder, né? Olha só. Com poder. O poder, ele não é ele é sedutor, o poder, né? Tanto o poder quanto o dinheiro. As pessoas matam e morrem por isso, Sim. né? Sim. Porque você faz o quê? Quando você tem poder, você fala, eu posso isso. Então, o seu não, eu não aceito o seu não. Porque eu posso. Porque eu sou quem eu sou, eu tenho poder, eu tenho dinheiro. E você, quem é você para me dizer não? Faz todo É isso sentido. que pensa. Então, se uma pessoa fala, não, esse não, ele vem de atravessado, ele não vem bem, ele vem com rejeição. E a rejeição, ela é mal calculada por muita gente. Exatamente. A pessoa fica avessa àquela pessoa. Então, por exemplo, se ela está num estado suscetível e tal, eu posso. Eu sou sobre o bem e o mal. Eu estou aqui e posso tudo isso. Então, ele se valida na questão de não ser julgado por isso, ou do desencorajar a própria vítima. Ela vai falar, eu sou quem sou, você acha que ela vai me denunciar? Só que nesse caso, né, do Isso. Daniel Alves, ao final a vítima, por mais que teve, né, essa polêmica, pagou uma fiança e tal, mas no final a voz dela foi, a frase dela foi, a minha voz foi ouvida. Exato. E Porque- foi, na verdade, Porque Faz sentido. tudo bem, teve o pagamento, né, da fiança aí por Uma uma, bala, né, uma meu? camaradagem, Pagou uma né, bala lá, de hein? amigos envolvidos Sim. É. e que Teve validaram até- de teve uma até- certa forma a conduta dele. Teve Então, até lance assim, de uma revista, de uma emissora aí também, que parece que ajudou aí a bancar aí essa fiança. então, infelizmente Porque é um temos isso. sistema. Porque É um são os amigos, né? Ali, E aí você entra... Mas eu acho que a lei que é mais errada, né? não, Se a lei não a permitisse, não Mas tem se eu amigo. colocar A lei- 5 milhões de fiança para você você ia estar preso, você está provavelmente. preso. Eu ia estar presa. É. Agora, para uma pessoa que tem bilhão, isso não é nada, é uma cócega. Não, foi, o que eu acho assim... É que moralmente falando, você tem, eu me coloco no lugar. Ah, Eu não sim, pagaria sim. essa fiança. Sim, sim. Aí Eu não pagaria essa fiança. Eu. Eu também Mas não. ele teve amigos que pagou. Né? E isso eu penso que precisaria ser revisto, porque tem muitos jovens que se espelham nessas pessoas, inclusive, daí, né? Então, você vê o seu ídolo pagando uma fiança para esse tipo de comportamento. Né? Como que o pai, em casa, está lidando com isso com o seu filho? Ele vai olhar esse jogador com os mesmos olhos? Será que ele vai? Será que ele vai explicar para o filho? Quem mais que o Bruno? Porque o jogador de futebol ele Quem? tem um peso O sobre a Bruno. sociedade. O Bruno foi... O Bruno. Exatamente. Ele estava treinando, preso, sendo que ninguém sabia ainda, claro que por indícios e não por nenhum tipo de comprovação real, mas assim, por montagem, deu para os cachorros, não. a Elisa Samúdio, ela foi isso, ela foi aquilo, não importa. Tudo Ela um absurdo. desapareceu. Mas aí a gente já transborda também para a péssima lei, né, que tem aqui e como o Serginho falou, a decepção de Olha, ver aqui eu na... vou explicar uma coisa, Carlos. Você pode ter a melhor lei do mundo, se ela não for aplicada, Sim, se toda a sociedade validar essa Validar pessoa, isso, sabe o que vai acontecer? O que dizem aqui, essa lei não pegou. E não é que essa lei não pegou, é que a sociedade não permitiu que ela fosse adiante. Porque quando você valida o teu amigo e paga a fiança junto, você é tão incapaz quanto ele, você é tão culpado quanto ele, porque você está dizendo, então tá bom, você só fez isso, foi só isso. E além do que, quando você tem essa brecha, né, de pagando aí essa fiança, no caso aí do
Daniel Alves, a vítima, e nem é uma impressão, isso é uma afirmação. Ela foi vítima 2 vezes, né? Exatamente. Sim. Mas a vítima de violência, ela é vítima várias vezes. Várias, muitas vezes. Quando ela é violentada, seja De que que forma crime for. se ela vai procurar ajuda no condomínio, um exemplo, se ela está dentro de um condomínio, mas por que você foi se relacionar com ele? Às vezes, é o que a Michelle falou, na própria família, deixa isso para lá. Então, ela Ele pode te ela matar. sofre uma violência, aí ela foi vítima as daquilo. ameaças Mas no decorrer posteriores disso, são até ela pegadas. achar uma pessoa que abrace ela, ela é vítima várias vezes. Até várias mudou a lei vezes. do condomínio. Por Exatamente. Até temos essa lei hoje do condomínio, Porque- que o síndico é Como é obrigado essa lei do a condomínio? notificar. Em brigas de marido e mulher, se mete a colher? Mulher, sim. Sim. Por quê? Porque você também é culpado quando você ouve uma briga e sabe que está acontecendo uma violência e não denuncia em 24 horas. O síndico hoje tem obrigação, em Que 24 loucura, horas. o síndico agora. Chama o Síndico, administradora. O administrador Porque, tem obrigação. inclusive, tem um Jorge caso Benjó no Rio tinha de razão, Janeiro. chama o síndico. Viu? Tem um caso no Rio de Janeiro de uma arquiteta que ela foi violentada dentro de casa e era um condomínio. Ela só sobreviveu porque os vizinhos socorreram. Ela estava engasgando com o próprio sangue. Então, assim, hoje essa lei é aqui em São Paulo. O síndico, ao perceber, ou alguém do condomínio, né? Mas o síndico que tem essa responsabilidade, verificou que a mulher sofreu qualquer tipo de violência. Não é só espancamento, não, né? Porque a doutora narrou várias situações. Ele tem por obrigação procurar as autoridades policiais. E ainda mais, ele tem obrigação de fixar nas áreas comuns do condomínio que essa lei existe e que ele tem por obrigação notificar. É bom frisar que é só condomínios ou, por exemplo, sem ser condomínios Condomínios também? Você residenciais e comerciais. Não, e também, porque quando se fala condomínio, parece que é algo assim bastante fechado, né? É ali o condomínio, ali com aquelas casas ali. É Eu que, estou na falando verdade- por o vizinho ali, o vizinho de casa aqui. Você tem uma vila, tá numa vilinha lá, casa por casa. Você também é que obrigado. essa lei- Essa lei Não, é essa lei- 17.406 de 2021. Essa- Ela é uma lei para condomínio. Para condomínio. Agora, por exemplo, numa rua, Todos são obrigados. se ficar configurada uma omissão de socorro, aí isso vai ser investigado. Mas o condomínio, seja ele comercial ou residencial, ele tem obrigação de comunicar isso Porque dentro e do ainda condomínio as colocar pessoas aqui a submetem. placa da lei, Olha né? E só, nas áreas não tinha a comuns mínima do noção condomínio. disso. E nessa questão aí do Robinho, foi um caso mais emblemático, né, Carlão? Porque Foi. isso aconteceu na Itália. É isso? Foi na Aí Itália. acho que tem todo um embrólio de lei. O crime foi na Itália, ele foi condenado em terceira instância, né? Foi transitado em julgado, é isso, né? Nesses termos, né? Que se utilizam. Mas ele voltou para o Brasil e ficou aquela briga E aí danada. o Supremo tem né, que o validar pedido, isso. né? O Supremo Tribunal. Entendi. E Para fez ele isso, cumprir né? pena aqui, né? Na verdade. Porque o que a Itália quis fazer foi: eu vou fazer aqui acontecer, vou fazê-lo ser condenado aqui, de maneira que ele não escape disso, né? E aí, depois veio essa questão de cumprir aqui. Só que ele saiu de lá, veio para cá e foi preso. E demorou a ser. Vocês estão muito bacana aí nessa foto. Aí Aí, né, eu tenho- meu? Olha só, ô, Carlos, aqui, ó. Chiquérrimo. Vocês olham aqui, tribuneiros, mais uma vez eu vou dizer aqui. Vocês acham que as meninas aqui, as nossas mulheres aqui da justiça, né? Que elas são tão calminhas assim, Não, que elas cê é estão aqui louco. no Tribunacast. Dá até né? medo. Mas dá medo. Dá Mas medo. sabe o que dá medo? É. É o conhecimento. É, Olha lá. então, aí você aí que está se identificando, né, com esse nosso bate-papo aí, tome cuidado, porque se você vê essas mulheres na Cuidado frente, com o síndico. Nossa, e Cuidado com o síndico. você aí for acabou com a o gente cara agora. que elas estão ali, ó, firme e forte, aí elas vão até o máximo aí, Mas pra não é o máximo defender- supermercado, né? para defender a vítima. Então, assim, elas são feras aqui. E eu gostei muito aí de ver essas fotos, assim, muito bacana. Muito aí, bacana. Viu? Muito legal. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Mas, Serginho, Vamos lá. cara, eu tenho uma pergunta, meu. Então faça. Tribuneiros, é a pergunta que não. Essa eu acho que é a pergunta do milhão.
Eu tive uma dúvida, uma grande dúvida, e eu acho que muitos dos meus amigos tiveram essa dúvida. Um brasileiro é julgado na Itália por um crime que ele cometeu na Itália. Brasileiro, ele vem para o Brasil e o STF valida. Tem um caso de um brasileiro famoso que roubou o país e foi julgado em Curitiba. E o STF não validou. Brasileiro julgado em Curitiba, em terceira instância, está solto. Inclusive, ele exerce um cargo aí, não vou nem comentar. Não precisa. Não precisa. E um brasileiro julgado na Itália, aí ele volta para o Brasil e está preso. Como é isso? Existem tratados entre países de extradição ou não. Tem uns que não vão honrar isso e não vão dizer que não. Você vai ser julgado aqui e cumprir pena aqui. E tem outros que nós temos o Tratado de Leniência, que você traz para cá e você cumpre a pena que é validado pelo Supremo para dizer se foi ponderado ou não, ou se está dentro da lei. Nossos códigos, nossa lei... Isso de país para país. Nossas leis são baseadas no direito português, no direito italiano. Então, até por isso que eu sou advogada em Portugal, por exemplo. Olha Né? só. Porque você tem essa equiparação jurídica, entende? Então, como nossa lei, ela também tem esse embasamento todo já na lei desses países, no espanhol, você tem essa possibilidade. Mas, dentro do nosso país, como você quer saber, existe a questão de jurisdição. Se você entra com uma ação que era para entrar em Diadema e entra em São Bernardo, em qualquer tempo você pode dizer que aquele juiz ele era incapaz para julgar aquela ação por questão de incompetente para aquilo, porque ele não era da região. Entende? Então, cabe-se isso por equidade na questão de Curitiba. Exatamente. Em qualquer tempo você pode dizer que anular aquele julgamento. E mesmo assim chega em terceira instância? Porque alguém tem que provocar. Dizer, olha, isso aqui está sendo julgado errado porque veio de uma forma... veio do foro errado. Se tiver matéria para Se ser tiver provocado, matéria, ele vai ser vai ser provocado. provocado. E Até aí- em última instância. Como, Não há tempo para dizer isso. Tem algumas questões que não há tempo processual. Você pode dizer em qualquer tempo. Como justiça gratuita. Então, Qualquer matéria. algumas matérias podem ser questionadas em qualquer questionadas. tempo. Entendeu? E essa é uma. Com relação à lei da Espanha, que julgou o Daniel Alves, a lei lá se chama Lei de Violência Sexual. Isso. Então, essa lei, a pena, ela vai de 3 a 12 anos. Isso vai variar de acordo com a circunstância do caso. A lei para o Daniel Alves, lá, o processo dele, a pressa foi justamente para ele ser julgado lá. Isso. Porque aqui no Brasil poderia acontecer, como aconteceu com o Robinho, ele demorou mais tempo, né? Então, o processo correu, ele foi julgado, foi sentenciado, só que lá tem o pagamento de fiança, né? Que eu até acabou acontecendo. eu questionei com ela, será que a nossa própria... a nossa própria... Nossa Senhora. A nossa própria... Aqui foi Tribuneiros, Nossa Senhora que escapou da doutora Michele. Aqui foi uma reunião muito bacana, muito importante, né, doutora? Que teve da Associação Comercial, né? Foi. Ah, legal, bacana. Pode continuar. Não, é que eu me surpreendi com a foto. Senhoritas, pedidos de medidas protetivas. Tutela de urgência. Isso é um tema assim, importante aqui. Ó, vamos lá. O número de pedidos de medida protetiva aumentou na região. E nós estamos falando aqui, tribuneiros e tribuneiras, aqui no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, principalmente em São José dos Campos, né? Como é que as senhoritas enxergam aí esse aumento de medidas protetivas aí? Tem alguma coisa a ver com justamente o que vocês disseram anteriormente, e quase no início do nosso bate-papo aqui, da coragem das mulheres? Do enfrentamento? Né? É isso aí? Às vezes, um exemplo de uma mulher, como bem disse a doutora Mi, como a Ana Hickman, pode influenciar outras que estão ali. Porque medo, né? muitos números são subnotificados.
Nem todas as mulheres vão de pronto na primeira violência. Não vão. Ah, não. Né? Tem muita gente que, Sem dúvida. Se que aparece sofre isso, violência deve ter e não... muito mais, né? notifica. Expliquem melhor, porque nós tivemos aqui, Carlos, Tribuneiros, João, nós tivemos aqui com o doutor Luiz Geraldo, nosso delegado titular de Campos do Jordão, aliás, um cara fantástico, foi uma entrevista, cara, maravilhosa aqui. Eu Você posso não me falar? chamou? Ele é Eu posso Eu falar? assisti só um a minuto, falar só um sobre minuto, isso. por favor. Ele é um cara espetacular. O jornal Tribuna, o jornal A Tribuna, sempre destaca aí todas as operações que estão sendo feitas. E nós fizemos, eu até o indaguei, na verdade, né? Eu questionei o doutor, quase fui preso aqui. Viu? Então, a respeito da questão da medida protetiva, né? Eu gostaria aí a doutora Michele pode fazer as referências que couberem nisso. Eu disse a ele que eu achava um pouco complicada essa questão de medida protetiva, de distanciamento, né, Eu sempre da tive essa vítima dúvida. e o Como é que- agressor. Então, por favor, senhoras da justiça. Primeiro, a gente precisa, para uma medida protetiva acontecer, a gente precisa ter uma polícia que entenda sobre violência feminina, sobre a Lei Maria da Penha. E aqui em Campos do Jordão, especificamente, nós temos uma polícia que acolhe, tá? Ao comando do Dr. Luiz Geraldo, ele é prontamente a defender a mulher, a fazer a medida protetiva. E temos os juízes daqui que também são em comum acordo, o Ministério Público. Então, nós temos aqui, não adianta você só pedir, você precisa ter toda essa infraestrutura que esteja de acordo com você. Porque, caso contrário, ele te desestimula quando você chega numa delegacia a não fazer. Olha, mas foi só isso, vai chegar em casa, vai resolver a situação e tal. Não, aqui você vai ser ouvida e você vai ter a medida protetiva expedida, né? O que acontece? Todo mundo fala, você vai ter 800 metros de distanciamento, certo? Para que isso? Para que isso? Para você ter uma tranquilidade de espaço, de tempo, para você não ficar perto do seu agressor, né? Ou para não entrar no seu condomínio, ou para que isso te dê uma tranquilidade e tempo hábil para que você possa se esvair, né? Da questão onde você pode ser novamente agredida, seja por xingamento, por ofensas, seja pelo que for, né? Até fisicamente, ou um feminicídio. A pessoa está tão nervosa, tão irada com aquilo, que ela vai e te dá um tiro, né? Então, a gente precisa ter uma polícia, um judiciário, um Ministério Público que esteja envolvido, tão qual esteja a vítima necessitando disso. Senão, você é só mais um na fila do pão. Vocês tiveram até recentemente aí a questão do trabalho da Guarda Municipal aí com o botão do pânico, Era isso né? que eu ia falar. Legal. O que acontece com isso? Aqui, você tem agora uma medida que você pode, através de um aplicativo, depois de você ter uma medida protetiva, né, já efetivada, de urgência, você pode pedir ao juiz que comunique a Guarda Civil, né? Aí a Guarda Civil, ela vai, imediatamente após ser comunicada, já ter nos seus arquivos isso, né? Porque é preciso ser comunicada do judiciário para a Guarda Civil. Então, senão você tem que pedir isso, tá? Através do seu advogado. E com isso, você vai ter acesso ao aplicativo que você vai colocar dentro, que é um projeto, né? Que você coloca dentro do seu celular e que quando você estiver em situações de vulnerabilidade perto do seu agressor, você possa acionar e ser, através de um computador, localizada imediatamente. Sendo localizada, a viatura da patrulha da mulher vai até você. Para isso tem que ter uma baita estrutura, né? E nós temos aqui em Campos. Olha que legal. Né? Eu fiz parte desse botão do Já pânico, que é ativo aqui, né? Então, hoje esse é o procedimento.
Você, depois de ter uma medida, você tem que pedir para o juiz, efetivamente, comunicar oficialmente a Guarda Civil. Então, comunicando, você pode ir lá e ter o aplicativo no seu celular. E você pode, se você chegar a 200 metros de mim, e era 800, eu posso imediatamente comunicar e a viatura vai até você. E aí, então, ele é preso por desacato. Um dos meus questionamentos, não questionamentos, mas dúvidas, né, com o delegado, com o doutor Luiz Geraldo, e ele valoriza muito essa questão das medidas protetivas, que é um passo. Mas Ele é eu muito ainda, diligente mesmo. mas eu ainda tenho muitas dúvidas que pairam a respeito da medida protetiva, com relação à questão aí da segurança pública, né? Porque você fala que você tem um distanciamento aí de 800 metros, né? Estou dando um exemplo, tá? Um exemplo, mas quem garante que o agressor não vai bater lá muito de difícil, madrugada, né? Na porta da... Mas Mas acontece... Mas a medida, ela tá colocada para ser Cumprida. Mas, se ela for descumprida, por exemplo, o botão do pânico, como muito bem falou a doutora Michele, se ela tiver tempo, é imediato. Né? Então, assim, existem mecanismos. Né? Agora, para prever tudo, efetivamente... É muito difícil. É muito, difícil. Eu sempre pensei isso. É. Eu, como leigo, Porque a gente vê... Na medida que se pode fazer, vai se fazendo as medidas, os meios ali para preservar a vida da mulher. Porque, infelizmente, nós temos muitos casos, né? Muitos casos, às vezes todos os dias, em que aparecem nas principais manchetes aí dos sites, Sim, enfim. de tudo. Que Exatamente. mesmo com Que a furou o questão da sistema. medida, Você viu, eu te falei da lei do condomínio, né? Aham. É mais um passo que a gente dá para o enfrentamento da violência. Aí ela Que te a falou lei, do botão ela do pânico. Ela vai tendo- afunilando, sim, né? E ramificando também. Porque, por exemplo, quando o judiciário emite para a polícia, né, esse dado de que você agora pode ter o acesso ao aplicativo, que aqui vai o nosso mérito para o comandante Martins, que trouxe isso gratuitamente para Campos do Jordão. Que legal Né? isso, hein? Temos um computador que gere a cidade inteira e que pode te localizar, né? Mas é preciso seguir os trâmites, né? O judiciário tem que mandar para um termo de cooperação para a polícia. Esse termo de cooperação, não adianta eu chegar lá e só porque eu fiz um BO e ir na polícia. Você tem que ter todo esse trâmite legal, comunicado oficialmente, e então você vai ter acesso a esse aplicativo, que vai ser mais uma medida protetiva para você, quando descumprida, Sérgio, atendendo a sua pergunta. E tem outra questão, doutora. Porque se não for descumprida, você não precisa acionar. Se ele tentar descumprir, Aí você é o já botão. tem, Já tem o botão. você já Tá. tem um botão. Então, o que a doutora Elis disse muito bem, que não dá para prever todas as possibilidades de uma pessoa que está com a ira, que está com o objetivo efetivo de E querer... de várias pessoas, né? Porque não é só... Em uma cidade... Exato. não é E só sem uma- contar também que o tudo. poder público, né, a gente não pode esquecer disso, ele precisa investir, né, no policial, do judiciário, ele precisa investir na polícia, porque, assim, por exemplo, aqui em Campos do Jordão, é muito eficiente, mas também precisa de mais recursos. Sim. Você Sim, concorda? claro. Então, se o poder público voltar um pouco mais os olhos para isso, é lógico que a tendência é... O crime vai sempre ocorrer, né? Não só contra a mulher, Sim. todo crime. Mas a gente vai trabalhando para que exista um mecanismo que vai cada vez mais afunilando para o criminoso. Entendi. Entendeu? E tem outra arma interessante aí, que eu gostaria de destacar, que logo, logo vai estar no estado de São Paulo, né? Por enquanto, é só na capital, né? Que é a questão da tornozeleira eletrônica, né? Que é uma coisa... isso foi iniciado em setembro do ano passado. Quase metade dos criminosos soltos em audiência de custódia que estão sendo monitorados com tornozeleira eletrônica foram acusados de violência doméstica. Desde setembro, quando teve início o monitoramento, até dezembro, né, do ano passado, 123 pessoas passaram a usar a tornozeleira, sendo 57 homens por violência contra a mulher. Olha E só. isso aí já está tendo, aí, por enquanto, projeto
piloto está em São Paulo e está fazendo, nossa, um efeito Faz. maravilhoso. Porque daí é mais fácil você Né? monitorar Porque o você maluco. monitora. E aí você tem o monitoramento, O monitoramento, né? Isso vai ser uma exatamente. loucura. Muito bacana. Daqui a pouco a inteligência artificial vai ter um app que o cara vai ficar vendo, ó, o botãozinho vai ser por cor. O botãozinho dessa cor não pode juntar no outro. Você vai ter A tendência é milhares, afunilar, né? os caras naquelas telas lá dentro da PM, não sei porque não é a minha área, mas eu fico imaginando os caras olhando, ó, aquele laranjinha tá chegando ali, vamos lá ficar ligado. Cara, tá chegando. George Orwell, 1984, tem a ver. Só que esse é pro bem, né? E são mais Esse é pro bem. armas aí, além dessa questão que as advogadas disseram aí a respeito do botão do pânico, né? As medidas, né? Protetivas, mais uma arma aí contra, Sem dúvida. contra os agressores aí. Mas E uma o consciência também, né? É. Da Isso. sociedade. O importante é o tratamento e a conscientização. Não adianta você só, depois que o ocorrido, você tem que tratar a causa, né? Você tem que tratar uma sociedade doente. Sim, né? Sim. Por exemplo, Isso é o ideal, né? O mundo perfeito, né? Até a gente chegar mas lá. você tem que sim. ir tratando também. Tem que se você evitar tem que ir chegar- punindo e tratando. Claro. Você tem que ir desestimulando aqui, porque você vai ter consequências, mas você também tem que mostrar que existe saída. Porque se você também marginalizar esse agressor de tal forma que você tire-o da sociedade, você não vai colocá-lo novamente saudável. Você tem que tratar esse homem ou esse agressor, né? Que na grande 98% das vezes é o homem, né? Porque a Lei Maria da Penha, deixo bem claro aqui, ela é para homens e mulheres. Então, um homem me procurou, que tem poder público, inclusive, e por conta de um divórcio. E nesse divórcio, nós tentamos... O que eu sempre faço é tentar resolver as mazelas e não divorciar de fato, ver o que estava acontecendo. Então, nesse caso, ele teve um caso extraconjugal. Nesse caso extraconjugal, era uma moça de 19 anos, ele 40 anos mais velho, 30 e poucos anos mais velho, mas que ele não tinha visto ainda a problemática toda. O que aconteceu? A esposa, então, não sabia se não fosse através dessa mulher, dessa moça. Ela entrou nas redes sociais, começou a stalkear, a fazer... descobriu através dela, ela mandando fotos da filhinha dela, como se fossem uma família e tudo mais. É o crime de stalker, né? Começou a prejudicar o filho, que também tem um cargo muito bacana numa empresa aérea, e entrar nas redes sociais, e isso começou a prejudicar a família de um modo geral. E ela não se continha e criava outros fakes e fakes e fakes e fakes e fakes e fakes. E isso prejudicou, inclusive, a carreira dele, ilibada até então, né? Ele começou a ter problemas com isso, né? Na área pública. E isso prejudicou o filho na sua própria profissão. Então, eu fui procurada para esse divórcio. No final das contas, eu tive que fazer uma medida protetiva para a família toda, que se estendeu para a mulher e para o filho, porque ela estava dilacerando tudo. Não era uma violência física, mas era E uma a forma gente de Era uma pensa... violência violência. psicológica. Isso e entra stalker. como Lei Maria da Penha também. Com Maria da Penha. E eu vou vai seguir a aprender. medida Resultado, protetiva. Olha só, cara. assim, a gente sempre acha que Por isso a que Lei são Maria poucos. da Penha, né? Sim. A Lei Maria da Penha é só realmente para defender. A lei, ela não pode ser segregada. Ela atende a todo cidadão. Olha, interessante. Homens e Muito mulheres. interessante. Não tem isso. Ela não Sim. pode fazer isso. Então, ela seria anulada. E por falar em lei, doutora Michele, eu estou vendo aqui que nosso técnico muito astuto já colocou aqui uma das sumidades também da justiça aí, que é a Sim. doutora Gabriela Mansur. Isso aí foi um encontro que você teve com ela? Como é que foi? Isso aí foi em Campos do Jordão, é isso? Foi Câmara Municipal, na qual ela disse que sabia muito da violência que acontecia aqui, até por colegas dela mesmo, que tinham casas aqui, que vinham para cá, exageravam na droga, exageravam na bebida e aconteciam as violências. Porém, na ocasião, antes desse time que agora atua, não conseguiam fazer medida protetiva e não tinha, então, nenhuma garantia real que essa violência sanasse.
E ela quis falar com alguém aqui de Campos, não tinha ninguém além de mim. Então, eu fui procurada pela assistente dela, né? E marcamos um encontro. E ela cuida de vários casos famosos, né? Muitos. Quais né? são, assim, você consegue lembrar aí pra gente? Ah, consigo. Não sei se vale muito falar, né? Mas, por exemplo, os donos das Casas Bahia, né? Que foi um caso bem emblemático, até para enfrentá-los, né? Os Kleins têm uma força muito grande, tinham uma força muito grande, e para desmantelar tudo aquela quadrilha, que na verdade se tornou, foi muito difícil. Mas o que, surpreendentemente, ela me disse depois foi que a maior violência que toda pessoa que luta por uma causa, geralmente, toda não, mas a grande maioria, ela já foi vítima da causa que ela luta. Olha só. Ela também, como a maioria de nós, também foi vítima de violência, tá? E ela disse o seguinte, que nunca sofreu violência maior do que a política depois que ela se candidatou a ser deputada. E aí existe uma lei, não sei se vocês sabem, própria para a violência política contra a mulher, tá? Que é um outro braço entende? Que São são vários, sem né? tentáculos, Nossa, né? Assim como no judiciário também, né? Nós temos muitas colegas, eu inclusive já fui vítima de perseguição no dia a dia da profissão. Porque dependendo da parte que você advoga contra, às vezes a gente acaba sofrendo violência também no judiciário. Isso tem crescido muito, como uma forma de intimidação, inclusive. Sim. Nessa questão que as autoras estão destacando aqui, também tem dá para linkar também com relação a questões de equiparação salarial? Também, agora já saiu a lei novamente, saiu uma lei que fala que a mulher e o homem, precisa sair uma lei, precisa existir uma lei para dizer o óbvio, da nossa capacidade. Cumprindo a mesma função, né? Cumprindo a mesma função. Mas isso ainda hoje é muito difícil, É né? muito difícil, É uma briga. por mais que seja lei. Sim, mas a gente tem que fazer valer. Mas para fazer valer, se você tem um empregador, você vai fazer o quê? Ele vai te mandar embora daqui a pouco, se você for entrar com isso. Então, a sociedade tem que mudar, o pensamento tem que mudar, os nossos comentários banais do dia a dia têm que mudar. Exatamente. Porque isso faz com que fomente a possibilidade de que isso... ela é mulher. O cara está dirigindo o carro. Quem está dirigindo o carro? É uma mulher. Então, está errado. Porque isso viabiliza que pessoas possam xingar, parar no trânsito, bater. Pagar porque menos para uma profissional. Pagar menos para profissional porque ele é mulher. Assediar a profissional, porque não é só o salário, né? Tem o o assédio moral. sexual. O assédio moral. Então, tem tantas situações São em todas várias as frentes. áreas. E se eu fosse falar, é tanto. Os crimes são cometidos contra a mulher, né? Em todas as áreas. Eu gostaria muito que vocês retornassem aqui, tá? Eu quero, Vai ser um nós prazer. da equipe, gostaríamos de deixar à disposição o TribunaCast para que a gente possa sempre estar conscientizando, né? Ter esse trabalho aí e defendendo sempre isso para não cair em Sem esquecimentos, para não ser banalizado. Nós estamos vendo aqui, Carlão, que são vários tipos de violência, né? Sim. São várias situações, né? E um dado interessante que vocês destacaram aí com relação à Lei Maria da Penha, que ela veio realmente, graças a Deus, né? Tivemos a lei. Vocês podem contar um pouquinho por que foi criada essa Lei Maria da Penha? Porque ela era uma mulher vítima do extremo da violência, né? Ela chamava Maria da Penha. Ela Chama, chama, né? sim. Maria da Penha. Maria da Penha. É isso. Pode. Por favor, por favor. Por favor, você tem mais propriedade Não, para pode falar. contar. Você Vamos lá. Ela se chama Maria da Penha, ela era casada com um colombiano e ela ficou paralítica. Ela usa cadeira de rodas porque ele, quando ela estava dormindo, ele deu um tiro na coluna dela. E daí a importância, né, do socorro. Ela foi socorrida por vizinhos e isso acho que no final da década de 80. Ele só foi preso no início dos anos 2000. Então, tentaram prender ele em 1998 e 96, não conseguiram. Então, demorou muito. Aí a lei veio, né, como uma forma
do Estado dar algum tipo de amparo para ela, porque ela demorou muito para obter uma justiça nesse caso. Então, a lei se chama Maria da Penha em homenagem a ela. Para ela e para todas as mulheres. Não, sim, ela é homenageada porque a lei tem o nome dela, né? cara Assim deu como um temos a tiro lei da e- Carolina Dickmann e aí Você intitula em homenagem àquele caso especificamente. especificamente. Mas acaba beneficiando, inclusive, homens, como a doutora Sim, acabou de falar. sim, Né? sim. Mas em todos os ramos, em todas as situações, há violência contra a mulher. Como eu falei, no judiciário também tem, né? E intimidações, sabe? Perseguição. E eu já sofri isso, Eu inclusive. também. Muita. É Não complicado. pouca, não. Muita. Tribuneiros de plantão, estamos aqui com a doutora Michele e a doutora Elis, nesse papo aí que já sabíamos que em 1 hora e pouco aí nós não iríamos foi? conseguir, nós não iríamos conseguir aqui desenvolver tantos temas. Falo porque demais. é um assunto de muita seriedade, é um assunto que tem que estar ali na mente de toda a sociedade. Você aí que é o vizinho aí e vê e escuta gritos, entendeu? Você tem que denunciar, como dizem aqui as doutoras aqui, briga de marido, mulher, se coloca assim a colher ali, não tem que deixar de lado, porque você acaba sendo conivente, omisso à agressão que está ao seu lado, né? Carlos Rosa, Sou eu, presente. algo que você não disse a elas? Não, cara, acho que ficou muito legal tudo que a gente passou pelo nosso tribuneiro, principalmente a nossa tribuneira. Eu acho que é de suma importância essas informações, quanto aprendizado, né? A gente aprendeu, acredito que quem está nos assistindo vai aprender também. E você, o convite deixou para a próxima, que eu acho que é importantíssimo. São temas, a gente precisaria aqui de 10 horas, né? muita coisa. Para Tem falar, muita mas coisa, a gente tem que ressaltar sempre. Doutoras, algo que nós não deixamos vocês falarem? O que eu quero dizer é que toda mulher que estiver imbuída numa situação dessa, que tem saída, sempre tem saída. Não é preciso ficar presa nesse relacionamento abusivo. Você pode sair, você tem ajuda, você tem que buscar ajuda para sair disso e não esperar o pior. Né? Existem mulheres como nós, existem pessoas como nós, como eu e a doutora Elis, que estamos à disposição para poder socorrer, ajudar e dar um caminho diferente que não seja essa perda de personalidade e de tristeza. Tribuneiros e tribuneiras, entrem nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, YouTube, seja um tribuneiro, seja uma tribuneira. Vocês estão vendo aqui, você do outro lado da telinha, está vendo aqui um papo super importante, né, de extrema conscientização. Inclusive, agosto é o mês, a campanha Agosto Lilás, É o mês isso? do meu aniversário. É o seu aniversário em agosto? Poxa vida! Oi, Júlio. Ah, você veio, Júlio? Julho, agosto, vamos trazê-las. Então, vamos fazer um bolo do Que Nem da Fechou. Avó. Chamar o Que Nem da Avó. Que Nem da Avó aqui. Fazer um bolo aqui para homenagear vocês. Então, as futuras aniversariantes aí. Nós temos aqui, porque a gente adora. A gente adora receber presente. Aqui eu estou vendo que tem uma caixa aqui que chegou agora. A nossa produção é tão rápida que ela já deixou, sem você ver aí do outro lado, essas caixas aqui. O que nós temos aqui, doutoras? Eu trouxe do escritório para vocês os nossos presentes. Muito Que obrigado. bacana. Ó, isso aqui tá luxo aqui, hein? Cê é Tô louco, vendo aqui um negócio Esse aqui é aqui. pra você. Deixa eu ver aqui. Nós temos o João também tá com um negócio aqui. Pô, até difícil de abrir isso aqui. Passa pra Pô, cá, que passa. legal, meu. Que legal. Que bacana aqui, ó. Olha. Olha que bacana. Um presente aqui maravilhoso. Esse é o aqui. teu, tá? Muito obrigado, viu? Super Ó, chique, ó, né? Olha só. Isso aqui é para academia, né? Não, Isso. dá uma olhada Olha só, aqui. cara. Dá uma olhada aqui. É um incentivo para você Ó, ir para academia olha também. só, ó. olha só Deixa eu ver. O próximo convidado Olha aí, só, cara. convidada, por favor, aí, ó, vamos pegar isso aqui, porque essa moda aqui Olha isso. tem que pegar. Que bacana aí. Doutor, onde fica lá? Qual é o endereço do escritório? Muito obrigado a vocês
por esse Muito obrigado. presente. Eu que agradeço pelo Imagina. convite. Chique. Me Pelo senti muito presente honrada. e pela presença Que legal. de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E E a mais uma vez, importância do tema, eu queria mais uma vez ressaltar. sem fantástico. dúvida nenhuma. E onde está localizado em São Paulo o escritório? Ele fica no Jardim Avelina. É melhor nos encontrarmos pelas redes sociais, né? Pegando isso mesmo, as mulheres, seus clientes, né? Porque você, como disse, não trabalha só, além dessa atuação com relação Sim. à questão das vítimas, né? As vítimas de agressões, tem outras É atuações. @SCL Advogados, né? Que é o nosso, é a nossa sigla, né? SCL Advogados. Você nos encontra no Instagram, tem notícias diárias, sobre atualização diária da matéria jurídica, né? Então, somente isso para esclarecer mesmo. Vários segmentos, Vários né, doutor? segmentos. Vários Imóveis, segmentos. imóveis. Imóveis, com certeza. Direito imobiliário. Olha só. Né? Direito Contratual, trabalhista, Direito trabalhista. do consumidor, direito médico. Direito médico. né? Tem algum telefone lá do escritório para entrar em Tem contato? 011 3115 1517. Olha então lá para sua câmera e fala. Vamos lá. 011 3115 1517. Muito bem. Olha aqui, eu tô vendo aqui, o Carlos. Como chama lá o escritório de advocacia? Escarpato, Casaça, Iloeste, Advogados Associados. E olha só que bacana, né? Em tempos de tecnologia, nós estamos aqui, nós vamos usar bem aqui uma agenda, né? Bacana. É um livro de anotações, Um né? livro de não é agenda, é um livro de anotações. Mudou-se o nome aqui. Doutoras, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela mensagem que vocês estão transmitindo. Eu tenho certeza, assim, que os tribuneiros e tribuneiras se identificaram bastante com que vocês da justiça, né? Vocês que lutam bravamente, né? Baseados sempre nas leis, eu tenho certeza aí que eles se identificaram bastante. Eu quero agradecer ao convite de vocês, de estar aqui, de poder falar para os tribuneiros, para poder falar para a sociedade um pouco de tudo isso. Muito importante. Porque é um esclarecimento necessário Sem nos dúvida. tempos atuais, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui. Viu, a Que vocês. legal, a gente também, né, Serginho? Eu também Obrigado, gostaria de doutora agradecer, Elis, me doutora senti muito Michele. honrada, como eu já disse. É um tema muito sensível, Verdade. né? É um tema que merece total atenção. Como ela disse, o escritório atua em diversas frentes, mas essa é uma frente muito delicada, muito sensível e foi muito importante também da parte de vocês abrirem Abrirem esse isso. espaço para que a gente... Sejam muito bem-vindas sempre aqui. E, assim, o meu recado, né, para as mulheres é que numa situação em que elas se encontrem vulnerável, sempre tem saída, sempre tem alguém que vai estar disposto ou disposto a ajudá-las, né? Porque quando ela é vítima da violência, a tendência é retrair, não procurar ajuda. Mas isso, infelizmente, se demorar muito, pode custar a própria vida dela. Né? Por isso que elas contam com vocês aí. Exato. doutoras. Podem Certo. contar conosco, sim. É isso aí. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, chegamos ao fim de mais um programa sensacional. Nos acompanhem sempre nas nossas plataformas digitais. E até, obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Obrigado, João. Obrigado, Sensacional doutor hoje. Elis. Obrigado, Muito legal. doutora Michele. Obrigado a você, principalmente aí a nossa audiência, que graças a Deus aí está sempre num pico bacana e a gente está gostando muito de fazer isso, né, Carlos? Muito. Tribuneiros, um forte abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais um programa sensacional. Tribuna Cast oficial sempre ao seu lado.